Bom, gente, vamos começar. Bom dia, para quem não sabe, eu sou a Crícia, sou gerente comercial aqui na Saurus já há mais de 6 anos. O objetivo aqui dessa call é a gente falar bastante sobre reforma tributária, né? Nós estamos aqui com o pessoal da Emendes, o Renes e o Renan, desculpa. O Renan, isso, o Renan já está entrando na call aqui. Eles vão falar bastante sobre reforma tributária e as mudanças que a gente vai ter nos próximos anos, tá? É um tema bem importante, bem sensível aí para todo mundo, né? Vai mudar a vida de muita gente, principalmente dos clientes, dos nossos queridos clientes, que são vocês, revendedores, certo? Nós já temos uma ferramenta muito prática, muito fácil de usar dentro do sistema, em parceria com a Emendes, que é o módulo de reciclagem tributária, tá? Nós conseguimos, inclusive, uma condição de preço bem agressiva nesse módulo, já tem bastante revenda oferecendo esse módulo para os clientes, tá? É o módulo que faz o saneamento dos impostos, das categorias dos produtos, né, do cadastro de produtos. E nós temos também aí agora que a gente está lançando um módulo de contratação desse, né, um contrato para a contratação desse módulo em modelo atacado, com um custo ainda mais agressivo, tá bom? Quem precisar saber mais sobre isso, a gente já colocou alguns avisos na comunidade da Taurus sobre esse módulo, e quem precisar saber mais sobre isso, só acionar o seu gerente comercial ou entrar em contato pelo nosso canalzinho do comercial lá do telefone do suporte da Saurus, tá? Quando você entra no WhatsApp do suporte da Saurus, tem lá uma opção para você acionar diretamente comercial, tá? Vai cair aqui no nosso setor e a gente vai entrar em contato também para esclarecer para vocês como é que faz, como é que usa, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, nosso time comercial está à disposição de vocês, tá bom? Então, tenham todos uma boa sexta-feira, sextou com bastante informação aí, novidade, e vamos passar a palavra aí para o Renes, que está aqui na call, tá bom? Vamos lá, Renes, seja bem-vindo. Muito obrigado, Crícia. Que desafio, hein? Final de semana, final do mês, meta batida de todo mundo. Aí a gente falando aqui de negócio, claro, para poder aproveitar da agenda e com isso a gente, evidentemente, ter um bom fechamento de mês e iniciarmos o mês aí com toda a energia, com toda a positividade, né? O Renan, meu par aqui, ele está com um desafio ali com o computador dele. Final de mês, a meta do computador está batida e ele não quer ali dar o próximo passo, não. Acontece. Aqui vocês trabalham com tecnologia, sabem muito bem como é isso. Daqui a pouco ele entra e vai também contribuir ali com o nosso entendimento. Bem, nós queríamos aqui passar aqui rapidamente um overview sobre a Emendes, e aí nós vamos entrar de fato num tema muito importante que é como a gente transformar o elo de vocês que são os mentores de todos os clientes em negócio, né? Qual que é ali no final do dia esse retorno positivo que vocês podem ter, e esse encontro de hoje é para isso. Nesses próximos 40 minutos, espero poder contribuir sobre isso com vocês aqui, nessa pauta. Só me dá um ok, Cris. Estão vendo a minha tela? Vocês estão vendo aqui a minha tela? Na apresentação de vocês aí, a minha tela está sendo percebida por todos, você sabe? Você consegue visualizar aí a apresentação? Tá ok? Estamos sim, Renes. Parecendo sim, está tudo certo. Só reforçando, galera, desculpa, Renes, só um recadinho que eu esqueci de dar. Tem um espaço para vocês colocarem perguntas,
tá? Dúvidas que vocês quiserem registrar, tem um chatzinho aí para vocês mandarem as perguntas, e aí no finalzinho o pessoal da Emendes vai respondendo o máximo que der aí de perguntas, tá bom? Pronto, pode seguir. Legal, muito bom. Obrigado pelo retorno aqui. Bem, a Emendes, todos nós aqui já conhecemos. Hoje temos 60 mil empresas do varejo, da indústria e distribuição usando essa solução. Boa parte desses clientes foram vocês que estão aqui nessa sala que colocaram lá para os seus clientes usufruírem. São 60 milhões de SKUs, de produtos mapeados ali, né? Quando eu vi esse número, cara, existe 60 milhões de produtos, né? Aí me atiçou até uma outra coisa, né? Se nós temos 60 milhões, é o maior hub fiscal do Brasil, né? De inteligência de base de produto, quantos produtos que possamos ter, né? Eu estou ainda quebrando a cabeça, querendo descobrir esse número, né? Mas toda vez que há um produto novo, toda vez que há uma regra nova, nós vamos lá e colocamos para que essa informação esteja ali presente, né? Então, frente à complexidade tributária que nós temos no Brasil, a gente chega ali mais de 200 milhões de regras fiscais, né? Como é que opera isso tudo, a não ser por um bom software, que é o que vocês entregam no final do dia? Então, a Emendes, ela tem, com esse objetivo, espera-se entregar essa solução lá na ponta e, claro, através de vocês ali, né? Que são esse elo quem nos ajuda, quem nos dá esse apoio, né? Deixa colocar minha tela aqui, então. Ok. Nós vamos falar dessa jornada da reforma e hoje nós temos, então, um cenário ali sendo preparado para essa mudança. Saímos ali de uma regra anterior para esse novo olhar de IBS, de CBS e de IS, que é o imposto seletivo. Essa regra, quando iniciar, quando for implantada, tem uma série de olhar que pode ser feito por causa do cenário, da complexidade que ele vai nos proporcionar. Como toda reforma, ela tem um lado positivo, que se espera após a reforma, e tem um lado conturbado, que é durante a reforma. O que vai acontecer durante a reforma? Bem, nós saímos de 12 impostos no Brasil para 15 impostos no período da reforma. Nós vamos subir esse número. Depois, ao final, ele reduz para 10. Então, nós vamos sair de 12, irmos para 15, depois sair para 10. Esse elo aqui ainda é, assim, por quê, né? Mas, no final do dia, isso é o retrato da reforma. Então, aqui, nessa tabela, nós temos quem deixará, na verdade, de existir. Lembrando que o PIS ele vai vir a zerar, né? Ele vai ficar ali adormecido de stand-by, ele zera, mas não acabam com ele. Nós temos, então, toda essa preparação que o SERPRO, que a Receita Federal está fazendo nesse momento para poder operacionalizar esse sistema. Começa com a Receita Federal, com o que é federal. Agora, em 2026, uma série de exigências começa a ser já impostas. O software já precisa estar com N atualizações prontas, como regra de CNPJ, a demonstração na nota fiscal, não o cálculo, mas demonstrando ali a memória dos produtos. Então, já tem ali aplicações. Lá para frente, em 2027, nós começamos a trabalhar um pouco mais com o grupo gestor, né?
ali, que vai envolver o Estado e os municípios, num segundo momento. Mas, nesse momento, a Receita entra e chama a responsabilidade para ela, fez uma seleção de empresas que estão pilotando esse projeto, que estão ali sendo assistida e tem periodicamente esses encontros online, tem live lá mostrando esses encontros e ela apresentando ali toda essa jornada. Então, pessoal, tecnicamente, estruturalmente falando, esse modelo ele é todo muito bem definido, desenhado, inclusive a longevidade dessa implantação. Em 27 para frente começa de fato valer ali já as alíquotas sendo apontado, sendo validado, vai ser o período que nós vamos trabalhar ali com duas regras fiscais, e isso é muito importante, porque quem vai fazer isso vai ser o software, vai ser vocês, que no final do dia vai ter que, então, calcular duas diferentes plataformas de impostos para aqueles produtos. E essa jornada vai se perdurar até 2023, onde que, à medida que vai saindo essa regra antiga dos 11, dos 12 tributos, né? E vai até chegar os 10, nós vamos estar com 15. Então, você vai estar ali calculando tudo. Olha a complexidade que hoje o software vai estar propondo ali no final do dia. E aí, como eu disse, lá para 2027, começamos a discutir, porque em 2029 inicia ali uma estrutura voltada para os estados, para os municípios, porque o ICMS e o ISS passa a ter ali a expressão do IBS. E esses dois serão compostos entre o município e o estado para poder ter uma alíquota só na circulação de mercadoria ali nessa atribuição. O modelo a qual nós acostumamos será totalmente mudado, e isso é muito importante porque essa mudança vai ser para o usuário talvez não tão impactante quanto para o software, que vai ter que interpretar isso tudo, vai ter que gerir toda essa complexidade de informação. E aí, lá no final, em 2033, quando já finalizado, 10, então, serão ali a composição desses impostos que vão se perdurar. Estruturalmente, muito resumido, direto, é esse o impacto que a gente olha para o que é a reforma. Agora, a partir, então, desse pano de fundo, a partir, então, dessa estrutura, iniciamos, então, as compreensões do que está dito nas entrelinhas, do que não está dito, para que a gente não comece a nos preocupar, a entender e se tornar, como você esse mentor, essa pessoa que irá conduzir lá na ponta esse cliente, que irá conduzir ali a melhor estratégia para ele, né? Então, eu devo comprar para acumular benefício, o que eu devo fazer? Agora é hora de fazer esse entendimento e, claro, entregar para o cliente. Então, alguns pontos que são importantes. Essa mudança, ela permitirá uma série de regimes especiais que terão que ser observados, porque passa a ser estratégia financeira daqui para frente e não só obrigação acessória olhar para esse novo desenho da reforma tributária. Passa, então, a ter um imposto seletivo. E esse imposto seletivo, ele tem uma atribuição que é cobrar um percentual a maior de todo produto que, ora, ele pode oferecer risco à saúde ou afetar ali o meio ambiente. E aí essa compreensão, ela é aberta. Sendo ela aberto, ela pode ter, então, inclusão e defesa de setores para poder excluir. Então, isso vai ter ali muitos e muitos projetos ali pedindo, né, isenta, tira, bota, e vai ser
aí um desafio, né, a nível político, essa colocação e por defesa de muitos. Muitos produtos se encaixarão numa defesa de redução de custo, então pode chegar até zero de imposto, né? Medicamentos, uma série de produtos, nós vamos ver alguns aqui. Aqueles produtos também que pertencerem à cesta básica também vão ter redução chegando a zero. Mas quando que um produto foi comprado para cesta básica? Quando que ele foi comprado? Então, tem uma complexidade ali que muito provavelmente o software vai transparecer futuramente. Quando essa informação começar a se tornar mais conhecida, o software quem vai ter que tratar isso de uma forma melhor. Então, além disso, tem outras verificações. Mas eu quero trazer aqui para vocês alguns exemplos e risco que está exposto nessas novas formas de fazer, da qual vocês vão ser os propulsores ali para conduzir esse cliente da forma correta, não deixando ele se tornar ficar para trás ali e ter competitividade com o cliente. São pequenas observações que vão fazer com que ele se torne ou não competitivo lá na ponta. Por quê? Porque vai ter produtos que ele vai poder ser zerado ou próximo de zero, ter redução. Quando e como acontecer isso? A maioria do mercado hoje, ele faz a classificação por NCM. E nesse novo desenho, a NCM ela cai por terra. Por quê? Produtos com a mesma NCM vão ter tributações diferentes. Então, obrigatoriamente, eu passo a ter que olhar para o JETIM, passo a ter que olhar para o código o código de barra do produto. Isso muda muito, porque se você pegar essa informação, muitas das vezes, de uma ou na nota de entrada, ou solicitar, se eu começo a seguir aquela ideia de manter a NCM, eu posso deixar de ser competitivo ali no mercado e acabar, então, não trazendo isso para aquele cenário competitivo, não fazendo isso de forma correta, pagando a mais ou pagando errado, enfim, pode se gerar um transtorno muito grande. Como que eu tenho que fazer? Cara, produto por produto, tem que olhar para o produto, tem que olhar para o item, porque dependendo de como que o produto foi entregue, dependendo da embalagem do produto, dependendo do peso, dependendo da composição, tá um exemplo aqui da carne, tem vários outros exemplos, estou passando para você poder olhar, fazer essa compreensão e verificar a complexidade da qual você está sendo convidado pela reforma a ser o agente da reforma. Porque quem hoje entrega software, quem hoje entrega a solução para o cliente, se torna o agente da reforma. Por quê? Esse cliente ele não vai ter condições de só ou de assessoria dele fiscal lá, cuidar, zelar para isso, e quem tem que zelar disso é o software. Quem tem que administrar isso é o software. E isso é o ponto positivo, é o ponto bom. Por quê? Se eu trago, então, essa complexidade para ser gerida por software, que tem condições de ser feito, que está no software essa atribuição de fazer isso de forma muito leve, muito tranquila, permite, então, a você se posicionar e ter esse cliente como alguém que vai fidelizar ali por você estar entregando a segurança, entregando essa solução. Tem uma frase que eu gosto muito: se desespere com calma, porque o desafio da reforma ele será sim um convite para muitas empresas que não fazem a conformidade como deveria. Essas empresas vão quebrar. Por que vai quebrar?
nós temos hoje no país o regime de competência. Então, você compra, você gera crédito. Você vende, né? E aí faz a apuração no final do mês. No dia 20 do mês seguinte, você paga lá os seus impostos, né? Isso faz com que você tenha 20 dias ali para receber, para montar o seu caixa e pagar. Alguns atores, muitas das vezes, fazem algumas pedaladas, usam o dinheiro do imposto para poder pagar ali e depois fazer um refis, jogar aquilo para frente, ou seja, tem uma série de maneiras que o mercado encontrou. Eu sei que ninguém aqui faz isso, desse grupo, mas tem lá fora gente que faz essas manobras. E aí, a inteligência agora que se aplica frente à reforma nesse período de transição e que validará depois de 2023 é que sai de regime de competência para regime de caixa. O processo da apuração será assistida. Então, a partir do momento que eu vendo, ele já vai fazendo conta corrente e já vai se atualizando. As alterações que terão no software futuramente, elas serão gigantes. Por exemplo, com esse modelo de fluxo de caixa e flutuante, o conta corrente, o contas a receber, ele pode ter visões diferentes a partir do momento da emissão da nota. Se eu tenho crédito e dependendo do volume do crédito, aquele valor que eu estou vendendo, considera aquele crédito, já transfere direto para a conta do fisco e aquele valor de contas a receber pode ser a maior ou a menor, a depender ali daquela operação. Puxa, compliquei demais aqui, né? Tentar explicar isso aqui de forma mais leve. Está previsto ali, e a gente não sabe ainda em qual ano, se 28, 29, aliás, provavelmente de 29 para frente, qual ano, será implantado o split payment. A implantação do split payment, ela prevê que na hora que eu vendi, o dinheiro do imposto sairá direto quando o cliente pagar, vai ser feito o split. O dinheiro do governo vai para ele, né, direto, e entra na minha conta só o que eu tenho direito a receber, líquido já, né? Então o banco já vai consultar o sistema do SERPRO, olhar daqueles R$ 100 que você fez a venda de R$ 100, aqueles R$ 100 que eu vendi, então quanto que vai para o fisco, quanto que vem para mim. E aí essas APIs vão se comunicar, o meu software, na hora de falar quanto que eu tenho que receber, ele vai lá no SERPRO, vai pegar o retorno do banco, vai fazer essa conta corrente, do 100 você vai receber 92. Então eu não pedalo mais com o dinheiro do governo, o dinheiro dele não entra mais na minha conta, muda o cenário. Essa mudança estrutural, ela pode mudar a competitividade, ela pode não, ela vai alterar a competitividade, vai alterar. Então, se desespere com calma, porque nessa tempestade tem muita oportunidade. Para quem? Para você, que é o mentor dessa empresa, que entrega o software, que vai explicar esse desenho para ele, que vai resolver esse problema dele com a sua solução, com o sistema Saurus ali, que vai entregar essa complexidade de integrações toda para ele, de forma que ele possa visualizar isso de uma forma mais leve, mais transparente. Mas ele vai estar ciente, a partir desse conhecimento que você vai estar, quanto mais entregando para ele, que essa complexidade toda, ela existe, mas que, por outro lado, o software vai estar cada vez mais entregando isso. Então, agora sim, nem naquela época a qual a gente tinha o PAF-SF a nosso favor, agora sim nós temos todo um sistema muito bem desenhado pela Receita Federal, pelo SERPRO, que incluirá
o comitê gestor dos estados e dos municípios trabalhando em prol da formalização do processo comercial no país. E passa obrigatoriamente para a empresa a necessidade dela ter o melhor software, a necessidade dela ter a melhor gestão. Por quê? Olha esse ponto, como ele é interessante, como você é o agente da reforma tributária. O fato gerador, ele é, a partir de agora, declaração de veracidade. Então, eu fazia as minhas notas, pegava todo o meu movimento de entrada, pegava todo o meu movimento de saída, e estava na declaração acessória o arranjo. Agora é na emissão da nota. Ele passa a ser validado ali. Para isso aqui é verdade. E se aquela informação estiver errada, o cara vai ser tributado errado. E tem a Receita uma calculadora. Essa calculadora, ela não é para poder informar os dados corretos daquele produto, é para validar se aquela informação está correta na emissão da nota. E aí ele vai validar, fala assim, a regra está correta? Está. Então, eu indiquei que esse produto, ele pertence à cesta básica. Se eu indiquei que ele pertence à cesta básica, ela vai validar a regra da cesta básica, vai falar assim, opa, tá valendo. Eu indiquei que esse produto não pertence à cesta básica. Então, a regra de produtos que não pertencem à cesta básica é essa aqui, então tá valendo. Agora, se eu indiquei para mais ou para menos atribuição dentro daquela regra, isso ela não vai validar. E aí essa não validação necessita que aquela regra esteja no cadastro do produto. E se aquela atribuição foi feita errada, cara, não, é regime de caixa, não é regime mais para poder eu corrigir depois, para depois a contabilidade corrigir. Então vai ser declaração de que eu estou fazendo certo, de que eu estou fazendo errado. Responsabilidade ativa, assumida. Risco fiscal na mesa. Obrigatoriamente eu tenho que ter meu cadastro. Obrigatoriamente eu tenho que ter meu cadastro correto, corrigido. E aí você já sabe como que o cliente tem que ter o cadastro dele correto, corrigido. É só manter ele correto, é só manter ele corrigido. Está sempre correto, está sempre corrigido. Porque o motor de cálculo da Receita Federal, que passará a existir, que já tem ali, inclusive até o software já pode pegar lá e falar atribuição. Só que eu tenho que indicar, esse produto, ele está para. Aí, a hora que eu indico, ele vai lá e pá, faz tudo para mim. Cara, fantástico. Então, por exemplo, motor de cálculo já vai estar todo pronto lá, e isso é um ganho tremendo, muito, muito importante. Software passa a ser a principal ferramenta que irá conduzir. Onde está o risco? Onde está a oportunidade? Vamos usar a palavra oportunidade. Nós analisamos 75 mil empresas, clientes, da Imendes. 71% do volume de produtos, eles têm algum tipo de exceção ou algum benefício que não está sendo apropriado. Então, olha o tamanho da oportunidade onde nós olhamos ali para aqueles que estão clientes e não estão usufruindo daquilo ali. Por quê? Por hábito, eu pego a regra da NSM, boto lá e passo a usá-la como base, né? Porque é pequeno, é 3, 4, 5, 6% daquele produto, a pessoa vai e passa ali no custo de olhar isso, mas o custo daquilo versus a quantidade de venda, versus mês a mês, isso dá uma diferença lá. Muitas vezes a pessoa está pagando lá 3 mil, 4 mil, 5 mil para alguém fazer aquilo de forma manual, poderia estar pagando para você aí 200, 250 reais, não sei quanto que você vende, a solução fiscal e ele não ter nenhum daqueles problemas. Onde está o retorno dessa oportunidade, desse problema que está lá fora, está em você. Nós fizemos também uma outra busca, né? Olhamos ali para um outro indicador.
analisando algumas software houses que são parceiras, quando ela tem ali o cliente com e sem emendes, né? Com emendes, reduz 40% do chamado suporte, porque o cadastro do produto está certo. Na hora que vai emitir a nota, o cara te manda mensagem ali, você não está me deixando vender, o sistema está dando pau, você vai lá olhar porque o cara não informou a coisa correta. Vai dar erro. E daqui para frente vai ser ainda um pouco mais intensificado isso, porque se ele fizer certo, perfeito, se ele fizer correto, vai ser punido na hora. Então, tem-se com a oportunidade dele fazer correto, de você ter aquela receita, uma redução direta ali no seu suporte. Tem-se também uma redução direta no processo de implantação, com e sem, porque se tiver com, é rápido, né? Se tiver sem, você precisa dar o timer para ele subir toda a regra para concluir o processo a dia ali, né? Tem empresas que demoram vários meses ali para poder fazer a implantação de ERPs, e aí, poxa, aquele espaço que fica ali, troca o funcionário, aí você tem que voltar e fazer todo o processo. Se você faz uma chamada, fez o saneamento todo, flui, né? Muita rapidez, identificamos que 30% ali daquele movimento ele pode ser acelerado, né? Quando tem o saneamento pronto, por causa de todas aquelas atribuições que está ali naquele retorno, 30 e poucos campos. Vocês sabem disso, não precisa de eu ficar falando sobre isso aqui. A gente implantou toda uma regra de inteligência artificial para poder trabalhar com mais rapidez, fazer isso ali no final do dia, retornar mais rápido para você, para poder ter mais segurança, olhar para todas as regras, atualizar. Então, cada vez mais isso está trazendo para você segurança de trabalhar, oportunidade de olhar esse problema e verificar ele, falar: eu vou resolver isso, eu vou ser o agente da reforma tributária, porque é essa a chamada que a reforma tributária traz para quem trabalha com software, para quem é ali e vai entregar. Ou seja, eu quero ser esse, né? Ou vai ser outro, mas não tem jeito, pessoal. A complexidade é tamanha que só por via de um bom software, de um bom consultor, é que esse cara vai conseguir ser. Você vai ser responsabilizado. Depois o cara vai ir agradecer por empresas não quebrarem, porque você vai chegar e falar assim, cara, olha, vai mudar, vai ser regime de caixa. Então, muda a sua margem, porque esse dinheiro que está hoje sendo computado como margem, ele não é real, ele é flutuante, e esse dinheiro não vai passar. Esse dinheiro que você usa para pagar fornecedor, você não vai poder fazer isso mais. Ele não é seu, não vai vir mais para o seu caixa. A mudança é muito grande, a oportunidade também. Então, queria voltar aqui para a gente poder bater um papo agora, Crícia, a respeito. Eu estava olhando para a tela, não acompanhei aqui como é que estava o movimento. Se a gente tiver alguma pergunta, tiver algum tema aqui para poder debater, o Renan, ele entrou, se tiver alguma contribuição também, aqui antes ou durante as perguntas, Renan, que possa nos ajudar aqui, em conta quem está aqui comigo. Perfeito, maravilha. Obrigado, Renan, aí pela apresentação. A todos, muito bom dia por ter dedicado esse tempo e vir estar consumindo esse tipo de conteúdo. A intenção aqui é a gente trazer informações aqui em primeira mão para que vocês antecipem os seus clientes, né? Isso gera segurança também, retenção de cliente, né? Foi muito bacana o que o Renes trouxe aqui para vocês. Então, ele trouxe de uma maneira muito simples, exemplos de produtos simples, numa linguagem muito tranquila, para que vocês possam passar essa segurança para os clientes de vocês, porque é uma dúvida muito comum.
Então, a didática, a maneira que ele trouxe aqui, ficou muito bacana. Então, fixa, trazendo as imagens ali. E, rapidamente, Reni, se eu puder compartilhar, acho que eu consigo compartilhar aqui, eu gostaria de mostrar para vocês aqui, em poucos minutos, tudo isso que ele falou na prática, tá? Porque a gente já encaminhou as APIs para os nossos parceiros, a Saurus, ela já tem essa atualização desse manual, já está disponível ali, e logo mais, quando tudo começar a ter a obrigatoriedade, vocês vão receber dessa maneira. Então, eu tenho um front aqui para vocês verem de que tudo que a gente está falando na prática aqui, o que a gente está construindo. Pode ser? Eu posso compartilhar aqui? Compartilha aí, a gente tem uns minutinhos aqui antes de terminar, que aí a gente já volta. Maravilha, vamos lá então. Deu certo? Vocês já conseguem visualizar minha tela? Já estamos vendo aqui, Renan. Perfeito. Então, pessoal, esse daqui é um front, tá bom? Só para vocês verem que tudo que o Renis falou aqui, a gente já consegue transformar isso aqui em realidade, já entregar isso para vocês, tá? Então, estou fazendo uma operação aqui de venda, vou colocar para todas as unidades federativas. A finalidade aqui é revenda, é mais o cenário de vocês mesmo. E eu vou colocar um produto aqui e vou fazer a consulta. Aqui ele vai me retornar todas as situações para todas as unidades federativas. Então, além daquelas informações básicas que vocês já sabem que a nossa API retorna, relacionada aos impostos federais, PIS e COFINS, ao IPI, impostos estaduais do ICMS, pauta, acordos com convênios e protocolos, tem essa agora, que é o da reforma tributária. Então, olha que bacana aqui. A gente já vai trazer um embasamento legal para vocês assegurar o cliente, conforme a Lei Complementar 214 de 2025. E o ano aqui é 26. O anexo é o anexo 0. A gente já vai trazer para vocês o CECLASTRIB também, a CST correto, o CECLASTRIB de acordo com o produto, com a NCM certinho, de acordo com o GTIM também, porque tem aquelas variações de NCM, tá? E o percentual do ICMS utilizado, porque conforme o Renis passou ali no começo da apresentação, vai ter aquela transição de forma gradual, onde o IBS vai assumindo um protagonismo maior e o ICMS ele vai deixando de existir. Isso até dezembro de 32. Em 33, o IBS assume todo o protagonismo, tá? Então, aqui eu já trago também as alíquotas testes em 2026 de CBS, as reduções que vai existir de 40%, de 60%, de 100%, redução à alíquota zero. A mesma coisa o IBS, a redução do IBS, e o imposto seletivo é a redução do imposto seletivo. Então, olha aqui que bacana, quando eu venho para 27, ele já não considera mais o PIS e COFINS, é CBS. E aquela alíquota ali, aquele percentual mínimo de IBS. Agora, quando eu vou lá para 29, olha aqui que bacana o que acontece. O percentual do ICMS já é 90%, não é mais alíquota cheia. E do IBS a gente vai trabalhar com 10%. Detalhe, essas alíquotas aqui são pré-definidas, tá? Pode ser que ela venha a ter alteração, elas estão disponíveis no site da Receita Federal, na calculadora também. Então, a gente está trabalhando com essas que hoje já estão disponíveis, né? Agora, olha que bacana, quando eu venho para 33, já não existe mais a figura do ICMS. Então, assumiu o total protagonismo aí, o IBS e o ICBS já está rodando. Então, isso daqui já vai retornar nas tags, já vai compor a nota fiscal, o cupom fiscal, e algo que é muito bacana, aqui finalizando com vocês, que os dois cenários eles vão coexistir. Então, existe o cenário atual, com os dados tributários, o regulamento do ICMS de cada unidade federativa, e agora vem um novo cenário. A gente costuma dizer que, para quem tem hoje uma gestão tributária, os clientes de vocês que têm, vocês podem usar isso também como argumentos para vocês cada vez mais
levar segurança, expandir a solução na base de clientes de vocês, que quem tem hoje uma gestão fiscal tributária vai percorrer por uma via mais pavimentada, uma via mais segura quando o novo cenário entrar de maneira efetiva. Agora, para quem não tem uma gestão tributária, você imagina agora cuidar dos dois cenários, o atual e o novo. Então, normalmente, esses clientes eles vão sofrer bastante em relação à adaptação desse cenário, tá? Fez sentido? Alguma dúvida? Se o pessoal quiser reagir aí com um joinha, se entendeu, se ficou claro, passei de maneira bem rápida para a gente aproveitar aqui o tempo para responder algumas dúvidas de vocês também, tá? Pessoal, um de cada vez, hein? Pelo amor de Deus. Excelente, Renan. Muito bom. Eu não sei aqui. Tá aqui, ó. Só voltar aqui para a Crícia ou para a Juliana, nosso tema. Eu só queria reforçar uma coisa aqui, Juliana, que o Luiz, outro dia nós fizemos uma provocação para ele e ele aceitou e criou um portal, né, lá da revenda, né, para o pessoal aproveitar ali e fazer uma aquisição com desconto, né? A Cris até falou aqui no início, e eu não sei se essa condição promocional, se essa condição desse pacote ainda está ativa aí para o pessoal poder aproveitar. Se você só puder confirmar aí, Juliana, o portal está no ar, se está ativo ali, para o pessoal aproveitar ali e levar até os clientes, né, essa condição aí especial. Você... Tá sim, gente, já está disponível, o módulo já está disponível, tá? Quem não estiver enxergando o contrato de atacado do módulo da Imens, só acionar o gerente comercial por aquele canalzinho que eu falei, né? Ou você aciona diretamente seu gerente comercial, ou você aciona pelo telefone do suporte, tem um canalzinho lá para falar diretamente com o comercial, a gente retorna para vocês, informando, né? Passando ali como é que faz para contratar, como é que funciona direitinho a contratação, questão de carência, né? Um módulo que tem carência de 12 meses aí, então tem esses detalhezinhos aí que a gente precisa passar para vocês. Então, só acionar a gente ou acionar pelo canalzinho do comercial lá do telefone do suporte que a gente esclarece tudo para vocês. Tá bom? Muito bom. Uma complementação aqui, Cris, se me permite. O Renan mostrou ali um painel, né, que mostra ali aquele comparativo ali. É algo que a gente está preparando ali e muito em breve fazermos ali a integração com a SAUS, porque aquele dado ele vai estar disponível dentro da aplicação ali do software, né? Então é um outro produto visualizando ali essa questão da jornada para poder demonstrar numa outra oportunidade. É só para vocês visualizarem que tem muita coisa sendo pensada, sendo feita, né? Mas que vai sim estar muito em breve também ali dentro da aplicação, né? Ali do software, né? Isso eu acho que vale muito a pena, muito em breve, né? Estará lá essa solução. Perfeito. Galera, tem já aí, Renis, umas perguntinhas e dúvidas aí no PIR da Call? Você conseguir dar uma olhadinha, selecionar algumas perguntas para tirar as dúvidas do pessoal. Está conseguindo ver? Eu não visualizei, Cris, eu não sei, Ah, peraí que não eu sei. vou Eu ler tô... para. Ah, tá. Tem duas, Ju? Uma só, essa aqui que eu escolhi. Tá. Então é a do Raul? É, do Raul. Tá bom. A dúvida do Raul,
da DR Sistemas, aqui na tela, tá? Como vai funcionar a validação para produtos que não têm É o EA ainda. O EA, o EAN, que é o JIT. exemplo, açougue, padaria e hortifruti? Isso é uma dúvida geral, viu, Renis? Tem muita gente que tem essa dúvida, eu sei que tem um prazo para fazer isso, aí você pode explicar melhor. Opa, acabei não... Quer que eu fale de novo? Não, eu ouvi sim, tá claro aqui. Tá bom. A gente tem algumas formas de ser consultado, né? Então, tem várias formas de ser consultado. A gente pode ser consultado de diversas formas. Quando o produto não tem o EAN, não tem ali o código de barra, é muito importante que a gente consiga entregar para a consulta na Emendes a descrição completa ali do produto para a gente fazer essa busca pela similaridade, né? Então, é uma consulta que ela pode não retornar com a mesma rapidez que uma que tem o EAN. É algo normal no Brasil, mas ela vai ser retornada com muito bem mais rápido, né, do que de uma forma de não consulta mapeada. A gente tem, você falou, além do açougue, tem autopeças, tem alguns segmentos que ele não tem ainda essa maturidade, né? Que ele não olha para isso, ele não tem essa maturidade. E aí, é claro, acaba-se que, nesses casos, a gente tem essas outras formas também de fazer a consulta pela descrição. Quanto tempo demora isso, mais ou menos, Renis? Tem alguns fatores que vão implicar isso, tá? A gente tem fatores, por exemplo, se a descrição tiver compreensão completa daquele produto, a, a informação ela se retorna com muita rapidez. Se ela tiver muita dificuldade de identificar, de ser identificada, ela entra para uma análise manual, visual mesmo, de tentar encontrar ali aquele produto e encaixar ele. Então, tem uma dificuldade hoje nesses mercados que eles não são mapeados para que você entregue uma gestão de qualidade. Esse segmento ele dá muito trabalho. Ele chega muitas das vezes exigir que um profissional ele busque e aí tenha que estudar, fazer uma busca manual para poder carregar aquela informação, para ter segurança que aquele dado ele está correto, ele vai ser respondido ali corretamente. Uma vez que foi feito isso, ele cria-se então aquele padrão e a partir dali ele passa a ser fazer parte daquela estrutura. Aí entra algumas boas práticas que a gente tem tentado trabalhar, que uma vez que eu identifiquei aquela descrição, ela ficar num padrão, ela ter um código interno para que se identifique a similaridade. Hoje tem algumas propostas no final do dia de tentar ao máximo dentro do software desenhar uma descrição mais completa possível. Eu tenho certeza que isso é algo que é buscado por vocês e é algo que faz total sentido em todas as operações. O quanto mais informação tiver,
é mais rápido para todo o processo, e principalmente o processo fiscal. Renan, se tiver alguma contribuição. Não, perfeito, é isso mesmo. O Renes falou tudo, né? Então, tem alguns fatores que vão contribuir com a velocidade maior para retorno, tá? Que é uma descrição menos abreviada, quanto mais detalhes tiver, isso quando não tiver o código de barras, tá? Ou até mesmo o envio da NCM, não quer dizer que vamos considerar a NCM que está, mas dependendo, a NCM pode ser que esteja correta e ela dá alguns indicadores para uma classificação um pouco mais ágil, tá? Mas depende muito disso. Então, não é simples fazer uma classificação de uma mercadoria, principalmente você pega um autopeças. Às vezes você vai ver tudo abreviado, LD, LE, que é lado direito, lado esquerdo. Não coloca-se o produto, por exemplo, o coxim. O coxim ele pode ser vulcanizado, de borracha vulcanizado, ele pode ser de plástico, tem outros de materiais metalizados. Então, cada um desses que eu citei tem uma NCM diferente, mesmo sendo uma parte de peças, pegando o gancho que o Renes trouxe aqui. Então, quanto mais detalhe tiver na descrição, mais rápido vai ser o retorno. Então, assim, por mais que às vezes fica um tempo ali e o pessoal fica analisando, a gente tem que ter todo um cuidado, porque a gente está falando de tributação, às vezes é um produto de curvado do cliente, não pode ser retornado de qualquer jeito, tem que ter todo um estudo por detrás daquilo. E hoje, a gente entrega dados, tirei recentemente um relatório, são mais de 70 dados tributários por item. Eu tenho um item, uma caneta aqui, são mais de 70 dados. É lógico que nem todos vão compor a nota fiscal e o cupom fiscal, mas é que a gente retorna por linha, são 70 dados. Então, para cada 1.000 itens, são 70 mil dados. Isso para uma operação interna. Agora, se você coloca entrada, saída ou uma operação interestadual, aí você vai multiplicando. Tá? Então, tem toda uma complexidade. Mas como o Renes mencionou, mostrou um slide, nós utilizamos a IA a nosso favor também, porque ela pega algumas características de algumas abreviações e compara com alguns cadastros que chegam um pouco mais poluído para a gente, sabe? E dá algum insight ali para a gente, sabe? Tributária. Olha, pode ser que seja nisso daqui. Tá? Então, ela não vincula, ela não faz nada sozinha, mas a gente usa recursos aqui para validar e também para mitigar alguns erros também, tá? Que pode existir, né? Então, tem todo um processo de validação, de auditoria de tudo que a gente entrega, assim como de tudo que a gente vai retornar. Tá? Então, a nossa base está sempre em constante atualização para a gente entregar o máximo possível de qualidade no retorno da informação. Certo? Tem mais alguma pergunta aí? Assim, qual é o prazo para a estimativa de prazo? Tem uma estimativa de prazo? O Esdras está aqui comigo, tá? O Esdras também é gerente comercial aqui com a gente. Ele tem uma dúvida que acho que reflete a dúvida de muitas revendas. Tem uma estimativa de prazo, assim, que a gente pode divulgar para que o revendedor consiga elucidar isso para o cliente dele? No caso do código interno, de um produto sem código IAM? Olha, o que nós costumamos orientar aqui é que a média é de 30 a 45 dias, tá? Varejo alimentício geral, sabe? E produtos que tem jeitinho. Agora, alguns cenários um pouquinho mais complexos, como autopeças e agro, pode ser que estenda um pouquinho a mais esse prazo, justamente por conta da dificuldade da leitura da descrição, que às vezes vem muito com código, vem muito abreviada, então a gente precisa desse tempo. Tá bom. Obrigada, viu, meninos? Dúvidas aqui do pessoal aqui, tá? Rafael Oliveira, da Controller Plus. Sabe me informar se o cliente que hoje está no regime do Simples vai poder dar direito a crédito de imposto? Boa, essa é Rafael, né? Rafael que fez a pergunta. É uma excelente pergunta e é a dúvida de muitos parceiros nossos aqui, tá bom? Fiz uma pesquisa recente, ontem,
que 85% das empresas hoje no Brasil, elas são do Simples Nacional. 86%, e apenas 14% é do regime normal. Então, o governo ele não ia dar um passo se ele não tivesse prevendo o impacto que ia causar. Então, vai existir o regime apuração híbrida, tá? Então, as empresas do Simples Nacional, elas vão poder optar por fazer o recolhimento pelo regime normal, tá? Pelo regime comum ali. Então, assim, vai ter o DAS, que é unificado, e ali no DAS ele vai ter os campos ali de CBS, de IBS, CPP, todos os dados ali que vocês já conhecem, porém, ele pode optar por escolher por fora. Se ele optar por fazer o recolhimento por fora do IBS e do CBS, ele não pode retroagir no período do ano, tá? E qual que é a vantagem disso? Ele se torna equiparado à empresa do regime normal, tá? Ou seja, o governo ele preparou o que ele chama de neutralidade fiscal, para que as empresas do Simples possam ter competitividade e não desfavorecer. Então, na compra imagina que uma empresa do Simples Nacional optou pelo regime de recolhimento por fora do DAS. Então, ele tanto pode aproveitar o crédito na compra de mercadorias, tá? Como também o débito ele vai ter que recolher por fora. Tá ok? Então, mesmo que ele compre, por exemplo, de empresas do regime normal, ele pode fazer isso, tá? Ele opta por esse crédito. Agora, se, por exemplo, ele comprar de uma empresa do Simples Nacional, vou dar um exemplo aqui, só virando a mesa aqui. Uma empresa do regime normal, comprar de uma empresa que é do Simples Nacional, que não optou pelo regime híbrido, essa empresa ela também poderá apropriar do crédito, só que com alíquota menor, são aquelas especificadas nas tabelas de acordo com as faixas. Então, ele pode, só que com alíquota menor. Agora, se a empresa do Simples Nacional optar pelo regime de recolhimento por fora, aí ele já pega a alíquota total, tá? Acho que eu estendi um pouco aqui, mas deu para entender, pessoal? Ficou claro aí? Acho que ficou bem claro, sim, Renan. Tem uma outra perguntinha aqui do Neylor, acredito que seja da Acre TI, nossa revenda lá do Acre. Enquanto não tem retorno da emenda, nesse tema aí, né, do código EAN e da reciclagem, como o cliente vende? Boa. Acontece assim, ó, o cliente ele já tem um cadastro, ele já tem a operação dele, ele já roda, ele já vende, nada trava ali. Tudo bem que pode ser que às vezes ele vende de maneira inadequada, paga imposto a mais, não aproveita nenhum o benefício fiscal, fica importando o XML do fornecedor, ou seja, a operação dele não vai parar. Agora, quando ele roda o emendes, tudo que tiver código de barras, 99% da chance de retornar imediato e já sanear todo o cadastro. Agora, para aqueles itens que ficaram pendentes pelo fato de ser produtos de balança, código interno, aí eles vão ficar nesse processo pela equipe aqui de retaguarda até ser finalizado, só que enquanto isso, o cliente não para, ele continua com a regra atual dele. Tá? É interessante esse ponto aí dessa pergunta. Eu gostei dela, porque assim, todos os produtos são saneados, todos. Se o cliente tiver só produto de código interno, a entrega para esse cliente ela será de uma estrutura diferente. Todos os produtos com código de barra serão saneados. Então, se eu pegar esse ponto que hoje ele está fazendo venda sem estar saneado, eu não estou gerando um problema para ele, mas sim eu estou gerando uma oportunidade, estou resolvendo ela particionada. Eu vejo a oportunidade extremamente
positiva nesse ponto, né? Porque todos os produtos com código barra foram saneados. Esses que não têm o código barra, eu não tenho condições de fazê-lo, né, ali no mesmo tempo recorde de milésimo de segundo que os outros. Então, esses vão demorar um pouquinho mais, mas nós vamos te deixar tranquilizado daqui para frente para você não operar errado mais. Então, esse posicionamento que você pode ter frente a esse cliente é bem interessante. Olha só para você ver, né? Fala assim, olha, dos 100 produtos que você tem, da 100%, quanto tem código interno? 50. Então, eu vou resolver 50% do seu problema agora. Ah, 30% só tem código barra. Então, eu vou resolver 30% do seu problema agora. Porque aquele problema não passou a existir a partir daquele momento, mas aquele problema existe até ali e a partir dali você inicia processo de transformação. Então, senhor cliente, a partir de agora, os 30% de produto que o senhor tem de código barra, eu passo a sanear eles. Esses outros, eu vou fazendo aos poucos ali, para que o senhor fique tranquilo. Daqui para trás, cara, infelizmente eu não conseguiria te resolver, você vai ter que correr atrás. Mas daqui para frente, o senhor passa. Então, essa entrega que você vai passar a fazer, cara, é sensacional. E esse dado, por isso que eu gostei da pergunta, porque qual percentual, né, do cara ali de produtos que tem e que não tem, né? Se eu pegar o autopeço, eu acho que é 100% do cara não tem, né? Muito provavelmente, não 100%, né? Mas uns 80% dele ali você não tem. Então vai ser um desafio gostoso, porque uma vez que, e olha, observe isso, uma vez que chegou naqueles 80% da autopeças ou do açougue, chegou naquele 100%, demorou 3 meses para chegar naquele 3%. Vai demorar 3 meses para chegar naqueles 80%. Demorou os 3 meses, a partir dali, cara, ele não vai mais fazer errado. Ele vai fluir bem. Então, esse olhar, eu acho ele bem interessante, é algo muito legal para nós que somos ali os propulsores, que vamos entregar para o cliente, né? Essa percepção, né? Ali de estratégia mesmo, né? De solução mesmo, né? Efetividade ali. Cara, a partir, então, 80% da base ali código interno, cara, vai demorar 3 meses, mas a partir de 3 meses está tudo certinho. Muito, muito bacana esse desenho. Obrigado por trazer esse questionamento, que eu acho que isso é importantíssimo, sabe, Cris? A gente ter essa oportunidade de resolver dali para frente o cara, mesmo sendo código interno, ele não tem problema. Ô, Renes, deixa eu puxar um ganchinho aqui. Eu não sei qual que é a versão que você está, ou se desenvolveram, mas eu posso levantar isso com o nosso suporte aqui, homologação, mas a gente tem uma APIzinha que a gente disponibiliza, que, por exemplo, desses produtos que ficaram pendentes, às vezes a revenda pode falar assim, poxa, cliente, beleza, ficou aqui, vamos pegar autopeças. Quais são de curva A, que representa muito e ele precisa rápido, urgente, ele não consegue esperar 30, 40, 50 dias, ele precisa rápido. Então, a gente, na nossa API, então vai funcionar tudo ali no sistema da Saurus mesmo, você pode fazer a pesquisa por descrição. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, você vai digitar contra filé, você digita. Aí a Saurus vem aqui no banco de dados da Imens e retorna, através da descrição, tudo que já tem pronto na nossa base. Então, vai retornar contra filé congelado, a vácuo, fatiado, assado, temperado, vai retornar várias opções. Aí o cliente ele pode selecionar aquele que realmente é de curva A, por exemplo, é o assado. E a partir do momento que ele seleciona, ele dá um OK, instantaneamente ele já recebe a tributação. Então a gente tem essa opção também, tá? Para curva A. Então acaba sendo um fator interessante. Eu só não sei se essa aplicação
a Saurus desenvolveu, eu acredito que sim. Mas se não, é super tranquila também para desenvolvimento. Tá? Ela é bem tranquila. Tá bom. Essa parte aí a gente alinha depois com os nossos desenvolvimentos, né? Tem uma outra pergunta aqui que tange o mesmo tema, tá? Quais informações precisa ter? A pergunta é da Mariana, desculpa, é da Mariana da Maxform, nossa revenda lá de BH. Quais informações precisa ter na descrição para facilitar a auditoria? Ela deu até um exemplo aqui, picanha quilo. Como precisamos instruir o cliente para um melhor cadastro por descrição? Mariana, perfeito. Excelente pergunta. Aí, picanha quilo. Lógico que a gente vai retornar, mas a gente entende que é um produto in natura. Então, a tributação, a gente vai retornar com uma carne fresca ou corte ali. Mas o ideal seria, assim, talvez o cliente colocar corte, ou talvez o cliente colocar in natura. Agora, se for, por exemplo, a picanha quilo da rotisseria, ele colocar assado. Ou tem algumas empresas que faz alguns controles que eles colocam algumas abreviações. Por exemplo, se hortifruti, eles colocam FLV na frente. Se é da lanchonete, eles colocam um LC na frente. Aí a gente já sabe que é um produto de lanchonete, que foi preparado, que foi assado. Vou dar um outro exemplo bacana aqui. Às vezes vai vir assim para a gente, ó, copo. Aí a gente não consegue classificar, a gente devolve esse copo. Porque o copo tem o de alumínio, tem o de plástico, tem o descartável, tem o de vidro, tem o de cerâmica. Olha a quantidade, e cada um numa NCM diferente, distinta. Então, para não acontecer um equívoco e a gente penalizar o cliente, a gente devolve esse produto, ele volta para o cliente fica utilizando o normal dele, aí depois ele pode colocar lá, poxa, é copo descartável com 500 unidades, aí consome de novo, volta para a gente, aí é classificado. Tá? Então, assim, ó, quanto mais características tiver o produto, marca, peso, excelente, vai ajudar demais. Renan, tem algum documento de vocês onde a gente consiga disponibilizar para as revendas com esse tipo de orientação? De como melhor escrever o produto para ter o produto, principalmente o produto que não tem código EAN, né? Para ter a possibilidade de uma reciclagem mais rápida e mais objetiva? Boa. Olha, não tinha, mas eu vou providenciar para vocês. Tá? Eu Bacana. vou criar esse documento e disponibilizar para vocês. A gente incrementa nos materiais que a gente divulga para as revendas, isso daí também ajuda elas a orientarem os clientes. Beleza. Perfeito. Perfeito. Boa ideia. Tem mais uma aqui. Peraí, deixa eu ver se ela carrega aqui na minha tela. Se o cliente cadastra o item, exemplo, maçã, porém coloca um cedilha, o item em questão seria massa. Como seria a verificação? Porque ele não tem EAN e a descrição está apontando para outro item. Acho que entra no mesmo tema, tá, Renan? Ele deve ter escrito junto com a Mari aí a pergunta. Como seguir sei lá, uma instrução, um direcionamento de como orientar o cliente a descrever o produto corretamente para que fique claro de qual produto se trata, de fato, para que a reciclagem aconteça corretamente o mais rápido possível, né? Vamos ver se entra mais alguma perguntinha. Acho que a gente já está se aproximando do finalzinho também da nossa live. Temos aí mais uns minutinhos para vocês mandarem dúvidas, pessoal, senão a gente vai começar o encerramento aqui, tá? Mais alguma coisa que vocês querem acrescentar aí? Entrou mais uma dúvida. Legal. Do Hélio, acredito que seja o Hélio da Legal também, nossa revendona aí. Existe ou está em estudo alguma IA por parte da Imens para a tratativa desses produtos por descrição? Ainda não temos integração com essa API por consulta de produtos por descrição. Acredito ser uma boa implementação de traz exemplos de cadastro para copiar. Entendi. Entendeu a pergunta? Quer que eu releia?
ser reeleito, por gentileza? Tá, vou começar de novo. Existe ou está em estudo alguma IA por parte da Imensa para a tratativa desses produtos por descrição? Ainda não temos a integração com essa API que você comentou, né, que te dá a opção ali de você escolher um dos produtos para poder ter a reciclagem imediatamente. Para a consulta de produtos por descrição, acredito ser uma boa implementação, onde traria aí os exemplos para cadastro para copiar. Então, está perguntando se existe ou está em estudo alguma IA por parte da indústria para a tratativa desses produtos por descrição. Tá, vou dividir em dois essa pergunta aí, tá? Primeiro, a pesquisa que o cliente pode ter acesso ali por descrição, que eu falei, por exemplo, de um produto de curvar que não retornou e fazer essa pesquisa, essa é uma API bem simplesinha que a gente tem e eu acredito que já deve existir. O pessoal está até tornando ela como obrigatória, porque nesses casos de empresas que não trabalham com código de barras, fica mais fácil para ter um retorno instantâneo. Porque assim, no nosso banco de dados tem praticamente todos os produtos, mesmo que não retornou no cliente, tem aqui, só que está vinculado a outro CNPJ, é um código interno de outro CNPJ. Então, esse item ele não fica disponível por código, mas ele fica por descrição. Então, isso é uma API, tá, que a gente já tem há bastante tempo, e pesquisa ali rapidinho, digita a descrição, ele puxa tudo que tem no meu banco de dados e dá a opção para o cliente escolher. Beleza. Essa é a primeira parte, então, sobre a API. E já existe, já roda há muito tempo. Agora, sobre uma IA que a Imendes utiliza aqui, a gente utiliza hoje IA, investe bastante nisso, sabe? Tem equipe própria para isso, onde, sim, a gente faz algumas tratativas. Por exemplo, eu tenho... vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma caneta laranjada que já está pronto, finalizado no meu banco de dados. E às vezes apareceu, por exemplo, uma caneta laranjada aqui, veio uma nova, só que ela está abreviada. Então, a gente já tem IA que vem relacionar essa descrição com esse item. Aí tem um percentual de similaridade que a gente coloca para poder ser válido. Aí ele agiliza o grupo que está essa caneta aqui para esse novo item que eu vou classificar. Então, só que isso ele não classifica, ele já não pega essa caneta que está abreviada e já joga dentro do grupo certinho. Ele passa por uma validação. Então, a gente estressa muito a nossa IA aqui. Então, ela sugere, depois tem que vir um analista e falar assim, ó, tá certo, a IA, ou não, tá errado. Então, a gente trata dessa maneira aqui com IA, tá? Além de outros, né? Só estou dando um exemplo aqui de classificação, mas existe de auditoria, de uma série de coisas aqui, tá? Existe por exemplo, se caiu aqui para mim uma caneta para mim poder fazer uma abreviação, tá escrito CAN amarelo. Aí, o consultor, por algum motivo, o analista tributário, o contador aqui, ele vai colocar no grupo de caneca, porque aqui está escrito CAN amarela e ele achou que era uma caneca. Quando ele atribui isso para jogar essa caneta dentro do grupo de caneca, eu já tenho uma IA e ferramentas que barra. Fala assim, não deixa. Fala, opa, isso daqui não pode entrar aqui. Volta e reclassifica esse produto. Tá? Eu não sei se foi essa pergunta do Hélio, né? Mas eu trouxe tanto como que a gente trata internamente, como que a gente tem disponível externamente para os nossos parceiros. Beleza. Com relação a essa, vou pegar um gancho aqui também para dar os últimos 5 minutinhos aqui para dar uma esclarecida para todo mundo que está aí na call, essas informações é bom a gente dar uma reforçada, né? Melhorias nessa ferramenta são sempre bem-vindas, tá? Vocês sempre fazem solicitações de melhorias nas ferramentas do sistema, isso inclui também a integração com a Imendes, né? Então, pegando aí como exemplo essa API aí que o Renan comentou, né, sobre um produto de curvar que precisa ter que não tenha código IA, precisa ter uma priorização ali na reciclagem, ali, né? Precisa de uma agilidade ali na reciclagem por ser um produto de curvar. Se isso já não está aqui no nosso planejamento aqui do desenvolvimento, é uma coisa que é possível solicitar, tá? Então, a ideia é que vocês façam a solicitação para o seu gerente comercial,
A gente aqui, como comercial, a gente registra essa solicitação, discute ela com o time de desenvolvimento para que seja encaixada nas próximas sprints, principalmente as que mais fizerem sentido para a maioria dos revendedores, né, que vai atender aí a maior parte do mercado. Ficou no mudo. Acho que aqui você caiu, hein? Levantou. Voltei? Tá mutado ainda, né, Não. gente? Não? Voltou. Voltei? Tá bom. Olha só, pessoal, aqui no acesso de vocês aqui do licenciamento, a gente tem um botãozinho, tá? Que é o roadmap e backlog. Aqui vocês conseguem enxergar tudo que a gente faz, e tudo que a gente entrega, e tudo que vocês desejam que façamos no sistema, de forma geral, mas olhando aí mais o que tem sinergia e com a Mendes também se inclui, tá? Então, aqui, tudo que a gente registra de melhorias, a gente coloca aqui para vocês votarem. Vendo que tem uma abinha aqui de votação e uma abinha de concluídos? Então, se vocês filtrarem aqui por concluídos, vocês vão ver o que a gente tem entregado, o que a gente já tem entregue aí das melhorias, solicitações que vocês fazem para a gente, o que a gente coloca para fazer ali nas sprints do desenvolvimento. E em votação, é para que vocês sinalizem para a gente o que faz mais sentido para vocês. É assim que a gente prioriza as coisas nas filas de desenvolvimento do nosso dev, tá? Então, fiquem de olho aqui, quando vocês solicitam, a gente faz ali uma checagem, né, com o time de desenvolvimento do que é possível ou não fazer dentro do sistema e como fazer, né? E a gente depois publica aqui para que vocês votem. Então, às vezes, a sua solicitação está aqui, ou você pode ter interesse na solicitação de uma outra revenda que faça sentido para você. Você pode votar aqui, é esse nosso norte para colocar as atividades ali na fila do desenvolvimento, tá bom? E aqui também vocês conseguem ver o que a gente está entregando aqui na abinha de concluídos, beleza? Acho que foi bom também dar uma reforçada nessa informação. A gente sempre está divulgando isso lá na comunidade da Saurus, mas ao vivo é sempre mais legal, né? Tá bom? Então a gente também conta com a colaboração de vocês aí nessa sinalização e no acompanhamento lá, tá bom? É isso, meninos. Tem mais alguma dúvida aí, gente? Temos 1 minuto apenas. David, em relação à margem de erros, mesmo após a reforma tributária, ainda mantém a mesma porcentagem atualmente? Não sei, acho que não ficou muito clara essa pergunta, hein, David? Acho que ele está falando do retorno, né? Do retorno, espero que você esteja falando do retorno Quando depois recicla. que recicla, acho que é reciclagem tributária ali. Isso. Então, em relação à margem de erros, mesmo após a reciclagem tributária, ainda mantém a mesma porcentagem atualmente? Bom, eu não sei se eu entendi, mas a gente assim tem um percentual de erros, né? Nem álcool em gel consegue garantir aí 100%. Você vê lá que é 99%. Então, são erros humanos, erros de interpretação, erro sistêmico, isso pode acontecer. Mas para o cliente que não tem segurança nenhuma, a gente garante hoje 95%, tá? De assertividade. Então, a gente tem 5% de margem de erros. Nos nossos estudos e levantamento, quando algum cliente aponta alguma coisa, a gente faz os estudos, fica sempre abaixo de 1%. Só que o contrato está 100%. Então, pode ficar tranquilo que a nossa margem ela é extremamente baixa, tá? Bacana. Bom, meninos, vai entrar outras perguntas, mas a gente já estourou em 1 minuto o nosso tempo. Vamos liberar aí o pessoal para a gente encerrar. Crícia, eu tenho 30 segundinhos, só queria fazer um desafio aqui. Dá para ser? Bom, não estava programado, nem combinei aqui internamente, mas para aproveitar a audiência, a gentileza de todos que ficaram até o momento, até ver com você, Cris, se faz sentido e se vocês conseguem medir isso, mas a gente pode colocar para o mês de setembro inteiro. A revenda que conseguir ofertar mais o módulo da Emendes, a gente vai dar um brinde, a Emendes vai dar um brinde. Aí, como que eu pensei agora,
eu vou elaborar ainda esse brinde, aí a gente combina aqui, tá? Ou pode ser material, ou pode, enfim, meio material. Eu vou ver certinho aqui, vou alinhar aqui com a minha diretoria, mas se você quiser lançar o desafio, da minha parte aqui tá super ok. Aproveitando o momento, que é muito oportuno, estamos falando de reforma tributária, a oportunidade é incrível para poder expandir na base. Não deixa nenhum dos novos entrar sem, porque isso é um diferencial tremendo. Então, você pode trabalhar na base, você pode trabalhar com os novos. O seu time de suporte é o melhor contato para levar esses clientes para o comercial e você expandir a solução. E falar desse momento, cara, você precisa estar tranquilo, você precisa ter o cenário atual, porque quando chegar um novo, você vai ter menos dor de cabeça. Então, a gente tem muitos insights comerciais para ofertar a solução. E aproveitando a live, aproveitando o conteúdo, nada como honrar vocês, mas é mais por parte da Emendes mesmo. A gente vai se comprometer, depois eu combino com a Cris aqui, com a Ju, qual que vai ser a premiação. Então, se vocês conseguirem tirar o ranking ali das revendas que mais vendeu, a gente vai dar um bônus, uma premiação para essas revendas. Bacana, bacana. Vamos montar essa campainha aí para setembro, hein, gente? Vamos acelerar essa venda aí desse módulo em setembro. Lembra que tem uma oferta atacado, com um preço super, mas super agressivo. Então, tem condições de botar essa campanha aí para arrebentar em setembro, tá bom? Bacana, gente. Obrigada, viu? Muito obrigada aí pelos esclarecimentos. A live foi gravada para tirar dúvidas de todo mundo. Aí tem bastante gente perguntando. A live está gravada, nós vamos disponibilizar para todo mundo depois. E qualquer dúvida, estamos à disposição. A gente tem canal direto com o pessoal da Emendes, então, se a gente não conseguir esclarecer a dúvida, a gente envolve eles em qualquer fase da negociação para que seja vendido direitinho isso aí, para o seu cliente fique satisfeito, tá bom? Bom dia para todo mundo. Crícia, grava essas perguntas, que elas são muito interessantes. Sim. Manda para a gente, ou por e-mail, ou pelo WhatsApp, que a gente vai montando o material, vai disponibilizando para vocês, porque às vezes é dúvida de vários, e para a gente isso é muito importante, pode ser dúvida de outros parceiros também. Então, vai ser um favor essas dúvidas chegar até a gente, tá? Porque é uma dor que só vocês sabem e tá lá na ponta. Perfeito. Então, a gente faz muita questão de apoiar vocês nesse sentido, tá? Tá bom, muito obrigada, meninos. Uma boa sexta-feira para todos, pessoal. Obrigado, gente. Bom final de semana, hein? Obrigado, pessoal. Tudo de bom. Um abraço. Bons negócios.